Graça e paz, irmãos. Graça e paz, igreja, como diz Lícia. Vamos estar iniciando o culto desta noite. Peço aos irmãos que se coloquem de pés. Vamos estar assim orando, agradecendo a Deus, pedindo a direção, que Deus esteja nos conduzindo aqui neste lugar, nesta noite. E tudo o que viemos fazer aqui, que seja para a honra e glória do santo nome de Jesus. Vamos nos aquietar, né? E já está assim, com o nosso pensamento voltado para o trono da graça de Deus, para que Ele possa estar recebendo o nosso louvor e a nossa adoração nessa noite. Vamos orar. Maravilhoso Deus, nosso Pai que está nos céus, Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos, Senhor, na beleza da tua santidade. Queremos nessa noite, Pai, declarar-te a honra, a glória, o louvor e a adoração. Queremos dizer-te, Senhor, que viemos aqui no intuito de te louvar, de te exaltar, Pai. Bendizer o teu santo nome, Espírito Santo. Faça-se presente em nossas vidas, nesse lugar. Ó Deus, que os nossos corações estejam abertos para ouvir a tua palavra e que nós possamos, ó Deus, neste momento estar tendo, ó Deus, procurando ter intimidade com o Senhor, de maneira tal que o Senhor aceite o nosso louvor, a nossa adoração nesta noite. Permaneça conosco, Espírito Santo. Toma conta deste lugar, este lugar é teu. Fique à vontade, passeie em nosso meio, em nossas vidas. Dai-nos a tua paz, o teu amor, ó Deus. Ó Pai, que essa semana venha ser uma semana de paz, de vitória, que venha ser uma semana abençoada, Jesus. Mas continua conosco, em nome de Jesus. Amém. Grupo de louvor. Boa noite, irmãos. Graça e paz. O Ministério de Louvor Sal da Igreja com a graça e a paz do Senhor, amém? Amém. Motivo de alegria estar aqui, né? Mais uma vez agradecendo a Deus e pedindo a Ele que nos abençoe em mais uma semana. Eu peço aos irmãos que nos ajude mais uma vez nessa canção, viu? Agora vai, amém? Turbe vosso coração e credes em Deus e também em mim. Na casa de meu pai as muitas moradas. Se não fosse assim eu não seria dito. Vou preparar-vos um lugar e eu virei e vos levarei para mim mesmo. E aqueles que têm meus mandamentos guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai, e eu também os amarei e me manifestarei a Ele. Mas Ele
aqueles que têm os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai, eu também os amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. 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 Lá, 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 com muita alegria vamos continuar louvando, amém? Abre, Senhor, os meus olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Quero te ver. Abre, Senhor, os meus olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Quero te ver. Exaltado sobre o céu, brilhando em nós a luz da tua glória, e derramando amor e poder, quando cantamos Santo, Santo. Abre, Senhor, os meus olhos. Abre, Senhor, os meus olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Quero te ver. E abre, Senhor, os meus olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Quero te ver. Exaltado e exaltado sobre os céus, brilhando em nós a luz da tua glória, e derramando amor e poder, quando cantamos Santo, Santo. Exaltado e exaltado sobre os céus, brilhando em nós a luz da tua glória, e derramando amor e poder, quando cantamos Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Quero te ver mais uma vez. Santo, Santo, Santo. E Santo, Santo, Santo. E Santo, Santo, Santo. Quero te ver. E exaltado sobre os céus, brilhando em nós a luz da tua glória, derramando amor
Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Eu quero te ver. Mais uma vez. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Amém? Amém. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Viu? Ainda de pé, irmãos, vamos estar lendo o Salmo 126. Por favor, Jura, projeta aí pra gente. Salmos 126. Ainda de pé, vamos ler em uma só voz. Glória a Deus. Vamos estar lendo essa palavra com muito vigor. Salmo 126. Glória a Jesus. Vamos lá, irmãos. Quando o Senhor trouxe os cativeiros que voltaram a Sião, estávamos como que sonho. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traz-nos, Senhor, outra vez, ó Senhor, do cativeiro, com as correntes das águas do sul. Os que semeiam com lágrimas, colherão com alegria. Aqueles que levam a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida trazendo. Amém? Que Deus possa estar colocando essas palavras em nossos corações. Pode assentar, irmãos. E neste momento, a MCM já está com oportunidade.
Glória a Deus. Toma, Bel. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. Nós te louvamos, nós te exaltamos, Senhor, nesta noite, na beleza da tua santidade, Pai. Motivo do culto desta noite, né? Nós teremos a ceia do Senhor, né? Graças a Deus que o nosso pastor já está aqui conosco. E nós teremos também hoje o encerramento da campanha de missões nacionais. Neste momento eu quero convidar os componentes da campanha de missões nacionais para vir aqui à frente, para que junto possamos estar recitando o nosso tema e a nossa divisa, a irmã Lícia, a irmã Alda, a irmã SN, né? O presidente da... Cadê José Ferreira? Não está. Mas está ali atrás. Vem cá, Ferreirinha. E vamos estar assim encerrando, né, Zabe? Nós vamos estar assim encerrando a campanha de missões nacionais deste ano, né? Uma campanha abençoada, graças a Deus, porque Deus se faz presente em todos os momentos aqui na nossa igreja, né? Glória a Deus, nós rendemos honra e glória ao nosso Senhor por todas as coisas. Convido os irmãos a se colocar de pé mais uma vez. Iremos recitar bem forte o nosso tema e a nossa divisa, e logo em seguida o nosso pastor Cristiano vai estar orando o encerramento desta campanha. Amém? Vamos lá, todos nós, numa só voz. Pátria para Cristo. Mais uma vez, bem lindo. Minha pátria para Cristo. A nossa divisa, que está em Josué 13:1, que diz: e ainda há muitíssima terra para conquistar. O que ainda? Muitíssima terra para conquistar. Então vamos, né, lançar semente. Vamos estar andando, levando essa preciosa semente, como diz a palavra, né, chorando, anunciando, orando e contribuindo para que aqueles que possam, né, estar nos campos, indo por mim, por você, né, nós precisamos contribuir com amor e com alegria, com dedicação, né, para que os nossos missionários possam ser assim, esse porta-voz meu e seu, que a gente às vezes não podemos ir em lugares que eles vão, né, pastor? Ore aí, pastor. Glória a Deus. Quem crê nestas palavras? Amém. Vamos confirmar diante do Senhor em oração. Pai, nós te bendizemos, glorificamos o teu nome, Deus. Declaramos sobre os promotores de missões desta igreja a bênção do Senhor. Declaramos sobre o povo desta igreja a bênção do Senhor. Deus, nós estamos aqui como igreja missionária, Deus. E nós cremos que a semente está em nossas mãos. E enquanto vida tivermos, Deus, nós vamos semear a tua boa palavra. E que a palavra, Deus, semeada aos corações, possam produzir frutos a 30, 60 e 100 por um. Deus, alcance vidas através da nossa igreja, através da nossa comunidade de fé, que este lugar seja instrumento do Senhor nesse tempo, para avançar o Evangelho aqui em Lafayette, em toda a Bahia e em nossa nação. Alcance os corações, Deus, há muitíssima terra ainda para ser alcançada, há muitas pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, que não se entregaram ao Senhor, mas nós temos a boa semente, e com a boa semente nós vamos semear, e o nome do Senhor será glorificado, e vidas serão transformadas pelo poder do nome de Jesus. No nome de Jesus nós oramos nesta noite, para que esta igreja seja uma igreja cooperadora, uma igreja que, ó Deus, oferta e abençoa missões, mas também seja uma igreja que ora por missões e também faz missões em todos os lugares onde o Senhor nos levar. Nos abençoe, abençoa a tua igreja, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aplauda o Senhor. Amém, que Deus continue abençoando essa equipe, né, que o Senhor Jesus tenha levantado a serva do Senhor para estar fazendo esta boa obra. Aquele que não contribuiu vai ter, né, quem trouxe aí seus cofrinhos, daqui a pouco vai ter a oportunidade para estar depositando no altar. Que não contribuiu ainda encerra hoje, mas para contribuição vai estar o tempo todo, né, o mês todo, até o final do mês, né, para receber a oferta, que os irmãos possam estar assim, contribuindo com amor e com alegria. Neste momento, eu vou passar a oportunidade à irmã Eliana,
irá estar louvando ao Senhor. Tem uma pequena reflexão que fala assim: minha pátria para Cristo. É um chamado à ação para que todos os filhos de Deus se unem em oração e serviço para levar a mensagem de amor e salvação a todos os cantos da nossa nação. É um compromisso de amor, servir e evangelizar, transformando a sociedade e glorificando a Deus. Que possamos ser luz nas trevas, sal nas feridas e esperança para os perdidos. Vamos juntos levar a cruz de Cristo para as multidões e ver a nossa pátria transformada pelo poder do Evangelho. Amém? Graça e paz, igreja. Feliz com essa oportunidade que assim o Senhor me deu nesta noite, de poder estar louvando o seu santo nome. Eu convido os amados a ficar de pé só mais um pouquinho. Vamos adorar. O hino é conhecido, Eu Navegarei. É um hino bastante antigo, mas muito lindo. E louve comigo de todo o teu coração, para aquele que é digno de toda a honra, glória e louvor, que é o nosso Deus. Amém? Pode soltar, irmão. Aleluia, Jesus. Tu és lindo, Deus, e eu te adoro. Aleluia. Como tu és precioso, como tu és lindo, Rei dos Reis. Aleluia. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, louva igreja, que desce como aleluia, vem como em Pentecostes, ora vem, oh Deus, aleluia. Espírito, Espírito, oh Senhor, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, vem sobre nós, Senhor, e enche-me de novo. Eu navegarei. Aleluia. Como é bom, irmãos, adorar aquele que tudo pode, aquele que nos ama. Como é bom adorar o nosso Deus.
E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. O Espírito de Deus é maravilhoso. Podem sentar, irmãos. Eu convido a Bel aqui para cantar o hino do cantor cristão comigo. 429. Minha pátria para Cristo. Minha pátria para Cristo. Amém. Minha pátria para Cristo, fez a minha perdição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Apesar do pavoroso, é por ti o meu amor. Meu Deus, essa graça me dispensa em seu favor. Salve Deus, minha pátria, minha pátria para ti. Salve Deus, minha terra, esta terra do Brasil. Quero, pois, com alegria referir a mãe gentil, oferecer o evangelho nesta terra do Brasil. Traga gente brasileira, longe guardemos Amém. Glória a Deus. Que essa terra possa ser salva por Jesus Cristo, né? O grupo Muriá está com a oportunidade. Na oportunidade, os irmãos estarão assim, depositando seus dízimos e oferta também no altar. Irmãos, graça e paz, amém? Ei, som, glória a Deus, amém? Vamos cantar de novo. O microfone é sua ali aí. Vamos cantar uma música de Toque no Altar. Toque no Altar é a segunda. Uma Irmãos, música de graça voz e da paz. verdade. Nunca houve noite. Bora. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema
possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo um rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um lugar dentro de mim, vem descendo um rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. E agora, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo um rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo um rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. De novo, parecia aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, parecia aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Parecia aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir de novo. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Glória a Deus, amém, Jesus. Vamos continuar com essa alegria, vamos cantar mais um. Quero ver a igreja cantando, que eu cansei. Agora toque no altar. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. Que diminua e que diminua eu, pra que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que corre o rosto ante a ti, escondo
Escondo o rosto pra que vejam tua face em mim. Que diminua eu e que diminua eu, pra que tu cresças, Senhor, mais e mais. No santo do santo, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Tá bonito! Debaixo de tuas asas é meu abrigo, teu lugar secreto, só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. Que diminua eu e que diminua eu, pra que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins, e como serafins que corre o rosto ante a ti. Escondo o rosto pra que vejam tua face em mim, e que diminua eu, pra que tu cresças, Senhor, mais e mais. Do santo do santo, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. No santo do santo, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Glória a Deus. Glória a Deus, louvado e exaltado seja teu nome, né? Possamos prosseguir louvando e exaltando a esse Deus que é digno de toda a honra e de toda a glória. Deus abençoe esse grupo. E Sueli tá aí tirando onda de vocalista, né? De back. É assim mesmo. Deus vai operando, Deus vai mudando e Deus tem poder para tudo, né? Glória a Deus. A pessoa só precisa ter a vontade, se colocar à disposição, né? Porque o mais Deus faz. É Deus que molda, é Deus que transforma e é Deus que nos dá, nos capacita, né? Cada um tem um dom. E aí a gente vai vendo que outras pessoas que dizem que não tem dom, tem sim dom. Basta se esforçar e querer, né? E Deus seja louvado e exaltado. Neste momento vou passar a palavra para o irmão Ferreira. O Ferreira vai estar assim dando a palavra a respeito da nosso culto extraordinário que houve hoje, né? Ele vai estar falando em relação à eleição da nova diretoria e em seguida vai estar fazendo também um leilão, né, Ferreira? De missões, rapidinho aqui, porque o tempo é corrido. Amém, irmãos, graça e paz. Amém, graças a Deus por estarmos aqui. Nós, como a irmã Evane já falou, nós tivemos pela manhã o culto administrativo ordinário e o extraordinário, que foi a eleição da nova diretoria. Nós vamos estar com essa nova diretoria 2026 a 2025, 26, né, daqui para frente, 2027, outubro de 2027 terá uma nova eleição. Então, os irmãos foram eleitos hoje para a nova diretoria. Nós queremos, assim, convidar os irmãos que foram eleitos para que possam estar aqui, né? Eu continuei presidente, a irmã Essiene, segunda a vice-presidente, o irmão Juraci, primeiro tesoureiro,
a irmã Ervane, segunda tesoureira, a irmã Alda, primeira secretária, a irmã Sueli, segunda secretária, Conselho Fiscal, o irmão Cláudio, o irmão Joseval, o irmão Almires, Conselho Missionário, pastor Cristiano, a irmã Rose, a irmã Isabel Ferreira e a irmã Lourdes. E ainda da diretoria, que faz parte do Conselho Missionário, a irmã Evane, a irmã Alda e a irmã Sueli. Vamos colocar em pé, vamos estar orando assim. Eu pedi ao irmão Nilton que esteja orando, impulsando a nova diretoria, que Deus esteja abençoando grandemente as nossas vidas, né? Que possamos estar nos comprometendo com esta igreja, com o trabalho evangelístico, com o trabalho social, e que a graça de Deus Pai esteja sobre as nossas vidas. Amém? Irmão Nilton. Amém. Que Deus nos abençoe. Os irmãos estejam à vontade. Meus queridos e amados irmãos, missões, hoje, encerramento de missões. Eu queria convidar assim a irmã Bia e Italita para nos ajudar. Irmãos, muita alegria. Missões está e tem que estar no nosso coração, na nossa vida, no nosso dia a dia. E nós queremos assim, fizemos um leilão missionário de motivação, não é comercialização dentro da igreja. É só para motivar e a gente ter assim a oferta missionária, né? E os irmãos têm a participação. Aqui está confeccionado pelo projeto Sacudindo a Memória. Tem aqui uns panos que foi doado pela irmã Sônia. Isso. A irmã Sônia Freire está junto aqui. E são coisas, né, para dentro de casa, para utilidade, muito bom. Não olhe, talvez, mas para que eu quero isso? Isso não, isso é um trabalho missionário. O valor, às vezes a gente não quero comparar aqui com os leilões que a gente assiste aí fora, né? Todo ano acontece na nossa cidade, e as pessoas, às vezes um bolo que vale R$10 é vendido por R$300. A empolgação do leilão. E aqui nós vamos ser rápido, né? E aqui a oferta, vamos fazer dos dois. A oferta inicial de cada um é de R$30. Quem dá mais? R$50 o pastor deu nisso aqui. Está tudo cheio de tempero.
Já está cheio completinho. O pastor, o lance do pastor é R$50 desse aqui. Quem dá mais, pode fazer oferta no de cá também. Dou-lhe uma. Quem dá mais? 60 reais. A SN deu 40 nesse aqui. 100 nesse aqui. Amém. Quem dá mais? Esse aqui tá 100 e o de cá tá 40. Quem dá mais? Eu vou dar 50 nesse aqui. Tá em 50 aqui e 100 no de cá. 50 nesse aqui e 100 no de cá. Quem dá mais? Nilton deu 60 no de cá. O pastor cobriu. Quem dá mais? Dou-lhe uma. Quem dá mais? Dou-lhe duas. Quem dá mais? 50 e 100. Quem dá mais? Pelo visto, não tem mais oferta? Dou-lhe 3. Amém. Cadê a foto, Lânia? Amém. Que Deus abençoe, irmã Evande, com a palavra. Que Deus abençoe. Bate junto de Rosali. O irmão Mires, rapidinho, irmão Mires, vai louvar o Senhor e em seguida o pastor está com a palavra. O irmão Mires vai estar louvando ao Senhor. Depois, logo após, iremos orar e o pastor vai estar com a palavra. Graça e paz. Amém, não é? Eu queria que o irmão colocasse a letra aqui, mas acho que vai ser impossível, não é? Dá para colocar a letra? Pode soltar. Jesus, cantem ao Pai, 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 santo é seu nome, santo, 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 derrama água viva em minha alma, toma minha vida, dá-me paz e calma, e todos os problemas que perturbam minha mente, entrego aos teus cuidados para sempre. Jesus, 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 cantem ao Pai, 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 santo é seu nome, santo, 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 vem agora em mim, ó Espírito Santo, toma em teus braços, cura o meu pranto,
apaga toda dúvida e orgulho que haja em mim, me atraia ao teu lado para sempre. Jesus, 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 cantem ao Pai, 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 Pai. Santo é o seu nome, Santo, Santo, Santo. Jesus, 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 cantem ao Pai, 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 Pai. Santo é seu nome, Santo, Santo. Amém? Senhor, obrigado, Pai, por essa noite, por esse culto maravilhoso. Ouvimos o teu louvor, ouvimos a tua palavra. E agora, Pai, toque no coração do pastor que vai trazer a tua mensagem. Que ele seja abençoado por ti. Nos ajude e fica conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Quem está feliz nesta noite, dá glória a Deus bem forte. Glória a Deus, glória a Jesus. Feliz pela eleição da nova diretoria aqui desta igreja. Feliz porque o Senhor nos trouxe. Eu e a Nina chegamos um pouquinho mais cedo hoje, estivemos aqui na cidade um pouco mais cedo e hoje nós estamos aqui agora para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Feliz que Deus tem cuidado de nós e porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. E se nós acordamos hoje pela manhã e estamos aqui, é porque a misericórdia se renovou mais uma vez. Feliz porque o nosso querido amigo Espírito Santo tem nos consolado, tem nos ajudado, sempre está conosco. E aprove o Senhor que hoje nós viemos aqui para trazer uma palavra de Deus para o nosso coração. Amém? Antes de ler o texto bíblico, quero também compartilhar com vocês que hoje nós tivemos eleição da nova diretoria para o próximo biênio da Associação Batista Jaguaquarense. E o mês passado, o conselho da associação sugeriu que aqueles que já estavam permanecessem com apenas uma mudança. O pastor Fábio, do quilômetro 100, não estava presente na reunião do conselho. E o pastor Raul de Milagres assume como segundo vice-presidente. Então ficou eu, pastor Cristiano Franca, como o pastor presidente da associação. O vice-presidente ficou o pastor Bruno Loureiro, da PIB de Jequié, o segundo pastor da PIB de Jequié. O segundo vice-presidente ficou o pastor Raul, da PIB de Milagres. A primeira secretária, a irmã Michele, da Igreja Batista Manancial. O segundo secretário ficou o pastor Daniel Novaes, já esteve aqui, da Igreja Batista da Graça, pastor Daniel Novaes. O primeiro tesoureiro ficou Rovenati, da Igreja Batista do Jequiézinho. E o segundo vice-tesoureiro ficou o pastor Emanuel Mafra, que é o pastor da Igreja Batista
Sião. Então, graças a Deus eu consegui até decorar o nome dos meus pares que estarão conosco durante os próximos 2 anos. E reafirmo a esta igreja que a Associação Batista Jaguaquarense se compromete a estar, na medida do possível, presente em todas as igrejas. Eu sei que é desafiador para mim, né, como presidente, não tendo o executivo, não é, o secretário executivo para fazer essas visitas, e peço com certeza o carinho desta igreja, assim como pedirei também a Manancial, a compreensão, por vezes, em algumas festividades, principalmente no sábado, em algumas atividades, a gente não fica presente por conta de atender também a agenda da associação. Mas como já afirmei e reafirmo para Manancial, e faço isso aqui também na PIB de Lafayette, aquilo que nós sugerimos e acordamos de honrar e servir esta igreja nos dias que o Senhor nos confiou para estar aqui, permitindo Deus, e Deus nos dando saúde, nós estaremos cumprindo tudo aquilo que nós prometemos, né, no nosso compromisso com esta amada igreja, amém? E eu sei que Deus tem grandes coisas para a PIB de Lafayette, e grandes coisas o Senhor fará, e nós vamos desfrutar das bênçãos do Senhor neste lugar, para a glória dEle, no nome de Jesus, amém? Vocês creem assim? Amém, glória a Deus. Meus queridos, abram comigo a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo de número 11. No próximo dia 2, nós estaremos aqui em mais um culto de celebração de ceia. E já quero avisar para você reservar esta data. Vai ser festividade da MCM, dia 1º à noite. No dia 1º à noite, meus irmãos, convide outras pessoas. Eu tenho convicção de que Deus vai preparar um banquete espiritual para nós aqui, tanto no louvor como na ministração da palavra. A cantora Jéssica Bastos estará conosco ministrando louvor. SN junto com a MCM, vocês estão preparando uma linda festa para esse dia, e eu não tenho dúvida de que vai ser bênção de Deus. Convide pessoas não crentes, convide seus amigos, suas amigas, convide as pessoas da sua família para fazer presente aqui, para estar presente neste lindo culto que está sendo preparado para o dia 1 e 2. Dia 2 pela manhã, nós estaremos também aqui ministrando a ceia. E no domingo do dia 2 à noite, o pastor Moisés Aguiar, da Igreja Batista Emanuel, estará ministrando aqui a palavra de Deus. Então, eu quero que vocês coloquem isso em oração, mas acima de tudo, compartilhe com outras pessoas, para que a gente possa fazer uma festa linda, este lugar ficar tomado de gente, quem sabe lotado, com cadeiras de um lado e do outro aqui, com a igreja abarrotada, para ouvir a palavra do Senhor, e com certeza Deus vai falar ao nosso coração. Tem mais um aviso, né? Dia 25, nós, Igreja Batista Manancial, falando nós no plural, mas imaginando como Manancial, receberemos a PIB de Lafayette conosco lá. Sim, aviso. Ciclo de oração amanhã será às 18h30 na casa de Dona Francisca, mãe de SN. Eliesi. Eu li SN para isso. Mãe de Eliesi. A viagem sábado para Jaquié, sairemos daqui 18 horas em ponto. Quarta-feira, MCM, estudo e ensaio. Nós vamos continuar avançando, e com certeza grandes coisas tem o Senhor feito em nosso meio. Quero honrar o Senhor com aquilo que Ele colocou no nosso coração para transmitir esta noite para o nosso coração. Amém? Abra aí a palavra do Senhor em 1 Coríntios 11, de 23 a 26. Normalmente,
eu prego uma mensagem no culto de ceia e depois ministro a ceia. Uma mensagem que não está embasada no texto da ceia, mas de quando em quando, ou de vez em quando, Deus me dá uma palavra baseada, ou nos encontros de Jesus, baseado nos evangelhos da última ceia, ou baseado nesse texto de 1 Coríntios, capítulo 11, dos versos 23 a 26. Esta é uma palavra que a gente costuma pregar em cultos de ceia. E daqui a pouco você vai entender por que esta palavra deve ser pregada, irmão Ferreira, pelo menos uma vez no ano, em um culto de ceia. Porque por vezes a gente esquece da importância desse culto. E eu não quero trazer a reflexão apenas no momento da ceia, de forma rápida, para a gente participar da celebração da ceia, somente lá no momento que a gente chama os diáconos aqui. Eu quero já refletir com vocês a partir de agora, através desta palavra. Eu vou pedir para a Nina me trazer o celular, só para eu apoiar aqui, Nina, fazendo um favor. Obrigado. Glória a Deus. 1 Coríntios 11, 23 a 26. Diz a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Até que Ele venha é uma expressão que chama-nos muito a atenção. Inclusive já foi tema de campanha de missões. Até que Ele venha. É como se Jesus, dizendo estas palavras no Evangelho, e agora, de forma categórica, nesse texto apresentado no versículo 26, Paulo tivesse dizendo que esta festa, que esta celebração, que este memorial tivesse que ser repetido todas as vezes que nós nos juntássemos para celebrar a ceia. E isso fazendo até a vinda do nosso Senhor. E aqui eu preciso explicar que algumas igrejas, algumas denominações, alguns escolhem fazer a ceia de mês em mês, outras de ano em ano. E até, quem sabe, tem igreja que comemora ou celebra a ceia de semana em semana. Mas o que fica registrado para nós são os princípios, que fica registrado na carta que Paulo escreveu aos Coríntios, que diz muito sobre o que Jesus havia realizado junto aos discípulos naquela última ceia antes da morte do nosso Senhor. Jesus havia dito estas palavras, que aquilo que ele estava fazendo teria que repetir em outros momentos, e Paulo está repetindo aquilo que Jesus falou aos discípulos. Hoje, o que Deus falou no nosso coração é para falar para vocês o significado da ceia do Senhor. Você que faz parte do corpo de Cristo, você que é igreja do Senhor, você que veio hoje aqui, ou até mesmo você que não veio, que ainda não se entregou completamente a sua vida para Jesus, você ainda não participa da ceia porque ainda não foi batizado, mas tem anseio no coração. Eu quero encorajar você que ainda não participa da ceia, para que você tenha o compromisso e você possa nos procurar e pedir o batismo. Eu quero encorajar a igreja do Senhor
a olhar para o culto como esse, como um culto que é um memorial, sim, que deve ser celebrado, sim, mas um culto que também é especial. Nós não podemos vir para um culto de domingo de Santa Ceia e encarar esta realidade, essa celebração como outra qualquer celebração. É um culto especial, específico, que tem muitos significados, e eu quero trazer esta reflexão pensando sobre isso. Nesta introdução, gostaria de dizer que a ceia do Senhor está centralizada na morte expiatória de Cristo na cruz e no seu sacrifício vicário. Por meio do sangue dele, Deus perdoa os nossos pecados e nos salva da ira vindoura. Esta é a primeira coisa que a gente precisa compreender na introdução desta palavra. Antes de falar os significados da ceia, é importante compreender que a ceia do Senhor está centralizada no nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? Então nós devemos compreender o sacrifício vicário de Cristo Jesus, porque através desse sacrifício Ele perdoou os nossos pecados. A segunda coisa, ainda aqui falando desta introdução, a ceia é uma proclamação dramatizada da fé e da fé cristã. O Wisby, que eu gosto muito desse teólogo, inclusive o Hernandes Dias Lopes bebe muito nesse grande teólogo, destaca 4 pontos que Paulo ensinou sobre a ceia e que devemos ainda hoje observar sempre que nos reunirmos ao redor da mesa do Senhor. E nós devemos olhar. E quando o Wisby destaca esses 4 pontos, que vai falar sobre o significado da ceia, ele nos ensina a olhar. Em primeiro lugar, nós devemos olhar para trás. Amém? Se quiser anotar, pode anotar aí. Viu, Assiane? Para onde nós devemos olhar? Qual deve ser o nosso olhar em um culto de ceia como esse? Para onde nós devemos observar? Para onde deve estar o nosso olhar? Em primeiro lugar, versículo 26, devemos olhar para trás. Comer o pão e beber o cálice é olhar para a cruz. Comer o pão e beber o cálice é olhar para a cruz. E quando nós olhamos para a cruz, nós estamos olhando para Jesus, mas olhando para trás, para o sacrifício que Jesus realizou lá na cruz há 2000 anos atrás. O sacrifício de Jesus nos faz olhar para trás. O que Ele fez por nós nos faz olhar para trás. Não tem como vir para um culto de Santa Ceia sem lembrar do que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Não tem como vir para um culto como esse sem lembrar do que Jesus realizou por nós na cruz do Calvário. Então, em primeiro lugar, nós devemos olhar para trás, olhar para Cristo, olhar para a cruz de Cristo, anunciar a sua morte, lembrando por que, como e por quem Cristo, o centro da ceia, morreu. A ceia está centralizada em Jesus. A palavra que deve ser pregada em um culto como esse deve ser o sacrifício de Jesus. Em um culto como esse, nós devemos lembrar da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, a primeira coisa e o primeiro significado de um culto de ceia é ter a percepção certa do que nós estamos fazendo em um culto como esse, olhando para trás. Amém? Em primeiro lugar, para onde nós devemos olhar? Para trás. Tu vai sair daqui com a mensagem na mente aqui no coração. Fique tranquilo. Todos os pontos da mensagem vai estar de cor na tua cabeça aqui, porque o Espírito Santo se encarrega a fazer isso. Então, o primeiro significado que a gente deve lembrar é que em um culto de ceia nós devemos olhar para trás. Em segundo lugar, devemos olhar para a frente. Olhamos para trás, mas também olhamos para frente.
Versículo 26 ainda. A ceia aponta para a segunda vinda de Cristo. A ceia é a esperança do crente. A ceia é a esperança do cristão. A nossa esperança não é para esse tempo presente, não é por aquilo que Deus pode nos fazer a semana que vem, não é por aquilo que Deus vai nos fazer no próximo mês, não é por aquilo que Deus vai nos fazer em 2026. Estas coisas são consequências dessa vida e o Senhor vai nos ajudar a conquistar estas coisas. Mas eu quero dizer que na experiência do culto de ceia, nós devemos olhar para trás, mas também para frente. E quando nós olhamos para frente, nós sabemos que há uma esperança, porque há um galardão preparado. E muito mais do que isso, há uma vida a ser desfrutada eternamente diante do nosso Deus, porque Ele nos fez uma promessa que virá buscar a sua igreja. Então, em segundo lugar, devemos olhar para frente com a esperança do cristão. E a esperança do cristão é aguardar a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há um clímax de expectativa na celebração da ceia. Lucas 22, de 16 e 18, vai nos revelar isso. E um grande teólogo, William MacDonald, ele cita um outro teólogo e afirma que a ceia do Senhor é o elo entre suas duas vindas, o monumento de uma e a garantia de outra. No momento de ceia, nós temos a convicção de o Cristo que veio e nasceu e viveu entre os homens é o mesmo Cristo que virá nas nuvens buscar a sua igreja. Tu tem essa esperança? Tu tem essa expectativa? Tu tem essa convicção? Nesta noite, nesses dois pontos que eu destaco aqui, olhando para trás e lembrando do que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, e olhando para frente e lembrando do que está preparado para nós, que é a vinda do Senhor, porque Ele virá buscar a sua igreja, nós temos algo muito profundo para o nosso coração. Nós temos a esperança da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, devemos olhar para trás. Em segundo lugar, devemos olhar para frente. Em terceiro lugar, já olhamos para trás, já olhamos para frente. Para onde eu olho agora, pastor? Vocês devem estar lembrando da mensagem que eu preguei na praça, não foi? Na praça eu disse que a gente deve olhar para cima. Na praça eu disse que a gente deve olhar para dentro. E em terceiro lugar eu preguei lá que a gente deve olhar para fora. O terceiro ponto, e eu lembrei da praça por conta disso, nós devemos olhar para dentro. Já olhei para trás e lembrei do que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Já olhei para frente com esperança de que Ele virá buscar a sua igreja. Agora eu olho para dentro e você também olha para dentro. Pastor, mas olhar para dentro por quê? Versículo 28 eu não li, mas o versículo 28 vai dizer: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do... Examine-se, pois, o homem a si. O homem tem que examinar o outro? A mulher tem que examinar a outra? Um crente deve examinar o outro? Deve examinar quem? A si mesmo. Talvez muitos ficam doentes, porque no momento da ceia, em vez de olhar para si, está olhando para o outro. Muitos estão enfermos, porque em vez de olhar para o próprio pecado, está olhando para o pecado do... Mas o que o texto está dizendo, nós não devemos olhar para o pecado ou para a vida do outro. Para onde nós devemos olhar? Para dentro, para si mesmo. Então, em terceiro lugar, nós devemos olhar para dentro. Paulo exorta: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Em vez de examinar e julgar a vida alheia, examinemos e julguemos a nós mesmos. O coração e a vida deve ser examinada. O nosso coração deve ser colocado diante do Senhor. E eu devo examinar o meu coração.
Como que eu chego em um culto como esse? Eu chego de qualquer jeito, irmão? Em um culto como esse, como é que eu chego? Qual é a minha expectativa? Qual é a minha esperança? E esta palavra não é para desanimar você participar da ceia, pelo contrário. Eu penso que o culto de ceia é para pecador. Então você que é pecador, levante a primeira mão aí, que eu também sou. Então é para você o culto de ceia. Examinar a si mesmo é para você examinar o seu coração e saber que você falhou, e saber que você tem pecado, e saber que você tem dificuldade, e saber que você tem situações que devem ser confessadas diante do Senhor. Sabe qual é a diferença entre um crente que vem para um culto de ceia e participa da ceia e outra pessoa que não conhece o Evangelho? É porque nós temos um Deus que é fiel e perdoa todo o nosso pecado. É porque temos um Deus que nos justifica, e na cruz de Cristo nós já somos justificados. Primeiro, o ponto que nós pregamos aqui, nós devemos olhar para trás e saber que foi a cruz de Jesus que nos salvou, foi a morte de Cristo Jesus que nos libertou e nos transformou, e hoje nós somos os filhos de Deus. Nós viemos daqui hoje, nós viemos para esse culto pensando no amanhã, pensando na esperança, na vinda do nosso Senhor. Então nessa celebração, nós viemos aqui para glorificar o nome do Senhor, mas enquanto isso, nós devemos olhar para dentro e saber que esse culto foi feito para mim e para você, e que nós devemos participar da ceia. Mas a exortação de Paulo ainda continua: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examinar a si mesmo. Em vez de examinar outra pessoa, examine o seu coração. O coração deve ser examinado. A ordem é: examine-se e coma. A ordem é: examine-se e participe. Tem gente que acha que esta palavra está dizendo assim: examine-se e não participe porque você é pecador. Meus irmãos, se for para você examinar o coração e você ver que é pecador e sair daqui sem participar, você não entendeu a palavra, você não entendeu o texto. Eu vou gastar tempo nesse ponto. Tu deve compreender as Escrituras como ela está escrita. O Espírito Santo precisa nos ajudar nesta compreensão esta noite. Nós devemos examinar o nosso coração para participar. Nós devemos examinar o nosso coração para confessar o nosso pecado. Nós devemos examinar o nosso coração e colocar diante do nosso Deus que Ele é fiel. Ele perdoa todos os nossos pecados e transgressões. Ele aceita o nosso sacrifício. Ele aceita a nossa vida como cheiro suave. Todos nós pecamos, estávamos afastados de Deus, mas no sacrifício de Jesus, Ele nos aproxima de Deus. Aleluia. Você pode glorificar Deus por isso? Aleluia. A ordem é: examine-se e coma. E não, examine-se e deixe de comer. A ceia é instrumento de cura, reconciliação e restauração. A ceia é instrumento de cura, reconciliação e restauração. Irmãos, deixa Deus falar no teu coração essas três palavras. Deixa Deus falar no teu coração essas três expressões que eu acabei de dizer. Deixa o Espírito Santo falar no teu coração o que eu estou dizendo agora. A ceia é instrumento de cura. Receba a cura em nome de Jesus. Receba a cura em nome de Jesus. Cura emocional, cura espiritual e cura no corpo físico. A ceia é instrumento de cura. Tem gente que vai participar da ceia hoje, vai sair daqui hoje transformado. A tua vida nunca mais será a mesma depois desta pregação. A tua vida nunca mais será a mesma depois dessa reunião. A tua vida nunca mais será a mesma depois dessa ceia. A vida sendo transformada, a vida sendo curada nessa noite. A ceia é um instrumento de cura, é um instrumento também de reconciliação. Pastor, eu estava afastado de Deus, eu nem queria vir para o culto de ceia, porque eu estava com vergonha de participar da ceia, porque eu pequei hoje, porque eu pequei ontem, porque eu pequei o mês passado, porque eu não tenho conseguido vencer algumas batalhas. E nessa noite o Senhor está dizendo: tu vai examinar o coração, vai se arrepender, colocar diante do Senhor, e tudo aquilo que você colocar diante do Senhor, pedindo perdão, Deus vai perdoar e você vai participar da ceia. A ceia é instrumento de cura, reconciliação e restauração. É o momento em que devemos examinar-nos
e nos voltarmos para o Senhor. Toda vez que nós examinamos o nosso coração, o propósito é examinar o coração, colocar tudo diante de Deus e voltar para Deus. É noite de se voltar para Deus. Pastor, parece que está pregando para um monte de gente que não é crente. Não, meus irmãos, eu estou pregando para a igreja do Senhor. Esta é a palavra para a igreja de Coríntios. Esta é a palavra para o povo de Deus. Esta é a palavra para PIB em Lafayette nesta noite. Esta é a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor é a palavra de Deus que transforma as nossas vidas. E nós sairemos deste lugar transformados por esta palavra. Sairemos daqui transformados, restaurados, reconciliados no Senhor. Em quarto lugar e último lugar, devemos olhar para trás, devemos olhar para frente, olhar para dentro. Por último, olhar para ao redor. Pode ser até para fora, mas é ao redor, não é para fora não, é ao redor. Diferente de fora, é ao redor. Versículo 33 e 34 diz: assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunides para juízo. Quanto às demais coisas, eu os ordenei quando for ter convosco. Ordenarei quando for ter convosco. Olhar ao redor. Naquele tempo, nesse período que Paulo está escrevendo esta carta, havia festa do amor, e o amor que é amor ágapes, na qual os crentes traziam iguarias de casa, mas alguns não esperavam os irmãos. Quando os menos favorecidos chegavam, só encontravam as sobras. É por isso que Paulo está escrevendo isso. Outros passavam fome. Hoje em dia, nós não temos a festa do amor, mas temos o princípio. Nós não temos a festa aqui, nós não comemos antes de vir para o culto de ceia de forma reunida com toda a igreja. Não, nós não temos mais isso. Mas o princípio ainda se aplica. Quando você se reunir para a ceia, olhe ao seu redor, para o seu irmão que está perto de você. Agora eu vou fazer o exercício. Olha para quem está perto de você aí. Olhe para o lado esquerdo e para o lado direito. Olhou para o lado. Olhe para frente se tiver alguém na frente. Está olhando aí? Agora, olhe para trás. É um exercício. Olhou para trás. Irmão Ferreira, os meninos ali da banda, os que estão na sonoplastia, têm a visão mais privilegiada. E eu também que estou aqui em cima. Salomão também que está aqui. Nós temos uma visão de quem está faltando. Só que, como eu não conheço todo mundo, Salomão, fica difícil para eu saber quem está faltando aqui hoje. Eu pergunto, tem algum irmão que você não percebeu aqui hoje? Tem, irmãos? Tu está compreendendo o que a palavra de Deus está dizendo? Você está compreendendo o que esta palavra está dizendo? Esta palavra não é para você voltar para casa emocionado. Esta é uma palavra para você aprender o princípio. E o princípio que deve ser aprendido neste momento é o princípio de olhar ao redor. A olhar a quem não pôde estar aqui, a quem não veio. Pastor, e o que eu faço agora? Você vai mandar uma mensagem. Simplesmente, se você quiser dizer assim na mensagem, seja por mensagem ou áudio: irmãos, você sabia que você fez falta no culto de ceia? Você sabia que aqui tinha um lugar e espaço lá, e aquele lugar era seu e você não foi? Esta é a oportunidade que nós temos de ligar, terminar essa reunião para alguém. E muito mais do que isso, esta é a oportunidade que nós temos para orar por alguma pessoa que não pôde estar aqui, ou que não veio, ou que está desanimado, ou que está afastado do Senhor, mas você sabe que essa pessoa poderia estar aqui participando da ceia. Quem sabe alguém está acamado e não pode estar aqui, mas o desejo do coração dessa pessoa era poder ter a oportunidade que você está tendo nesta noite. A oportunidade que você tem nessa noite é de participar da ceia.
E alguém gostaria de estar no seu lugar, e você está aqui hoje, louvando, exaltando o nome do Senhor e vai participar da ceia, mas quem sabe alguém não teve essa oportunidade. Então, é o momento de olhar para o redor, ao redor. A ceia é um momento de comunhão. Somos um só pão. É isso que Paulo deseja que a igreja entenda sobre a ceia. Devemos nós procurar o Senhor e os irmãos. Devemos nós vir buscar a presença de Deus aqui, mas estar atento àqueles que faltaram a esta reunião. Na ceia, os céus e terra se tocam. Na ceia, os céus e terra se tocam. É nesta experiência que nós recebemos do pão vivo que desceu do céu. É nesta experiência que os nossos olhos são abertos. É nessa experiência que nós somos curados. É nesta experiência, Isabel, que somos consolados pelo Senhor. É nessa experiência que o Senhor ministra no nosso coração. É nessa experiência que os nossos olhos se abrem. É nessa experiência que nós lembramos daquilo que Jesus fez, mas também lembramos daquilo que Ele fará, da sua vinda. É nessa experiência que examinamos o nosso coração. É nessa experiência que a gente percebe se há algum irmão faltando. E se você percebeu isso, você vai orar por essa pessoa. Eu vou pedir para você baixar sua fronte. Abaixa sua cabeça. Paizinho querido, há pessoas que estão orando neste momento por alguém que não veio, por um irmão, por uma irmã, por um pai, por uma mãe, um parente, um amigo. Há quantos desses que nós gostaríamos que tivesse aqui? Há tantos, Pai, que estão frios, que não conseguem nesse tempo se despertar para o Senhor, que não têm inclinado os seus corações para a vinda do Senhor, que não têm se importado para o culto de ceia. Mas eu quero, juntamente com os meus irmãos, fazer menção destes que não tiveram a oportunidade. E se você puder, cite o nome daqueles que você gostaria que tivesse aqui. Pai, nós oramos por estas pessoas e neste momento declaramos que o próprio Deus, o Senhor, o Espírito Santo vai tocar na vida destes agora. E esta experiência que ele vai ter em casa ou no lugar onde ele estiver, é o desejo de poder estar aqui no próximo culto. É o desejo de estar aqui na próxima ceia, é o desejo de estar no próximo dia 2, no domingo pela manhã, celebrando a ceia, lotando a igreja, Deus, na celebração, lembrando do que o Senhor fez por nós. Obrigado, Jesus, por esta experiência de culto. Permaneça nos abençoando, Pai. Nos faz sim olhar para trás, lembrando do que o Jesus, que o nosso Senhor fez na cruz. Nos faz sim, Senhor, olhar para frente, enquanto aguardamos a Tua vinda. Nos faz sim, Senhor, olhar para dentro, examinando o nosso coração. Nos faz sim, Senhor, olhar ao nosso redor e saber que há tantos que ainda podiam estar aqui conosco. Nos ajuda, Senhor. Faz dessa experiência a experiência mais importante da nossa vida. Faz dessa experiência de culto algo transformador em nosso coração. Muda a nossa história, muda a nossa situação, muda, Senhor, o nosso coração. Transforma-nos, ó Deus, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Você recebe esta palavra? Então dê glória a Deus, glorifica o Senhor e aplaude o Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Louve o Senhor, exalte o Senhor, adore o Senhor, aleluia, glória a Deus. Eu quero convidar o Ministério de Louvor para vir aqui para frente. Nós vamos ter um próximo momento, e é um momento de distribuir a ceia do Senhor.
E eu quero também convidar os diáconos que estão escalados, designados para este momento. Vem os diáconos também aqui para frente. Amém? Ou aqueles que foram orientados para estarem aqui. Eu estou ainda no momento de aprendizagem com vocês, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Deus abençoe, meu querido. Amém. Glória a Deus. Nós temos os elementos da ceia. Nós temos o pão. Deus te abençoe, minha querida. E nós temos o suco de uva. Deus abençoe, meu querido. Eu vou pedir para a igreja estender as mãos para cá. Se você puder ficar de pé. Ó Deus, nós vamos orar pela ceia, pelos elementos. E este é um momento que Deus pode estar mudando aqui dentro do nosso coração. Eu sei que você já examinou o coração. E nós vamos declarar as bênçãos do Senhor, abençoando os elementos da ceia. Pai, nós consagramos o pão que representa o teu corpo que foi moído na cruz do Calvário. Consagramos também o suco da vide, o suco de uva, Deus, que representa o teu sangue que foi derramado. Pai, em nome de Jesus, enquanto consagramos ao Senhor, nós oramos por aqueles que vão participar da ceia nesta noite. Quando os teus filhos participarem hoje aqui, Deus, que eles possam ser restaurados pelo Senhor, que eles possam ter a vida transformada pelo Senhor, em nome de Jesus. Aqueles que estão em comunhão com a igreja e com os irmãos, aqueles que já foram batizados, vocês permaneçam de pé, enquanto os diáconos vai estar distribuindo a ceia do Senhor. Meus irmãos, podem distribuir o pão e depois o suco de uva. Mostra-me tua graça, fala do amor do Pai
sangue lavado, mais alvo que a neve, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém. 1 Coríntios 11, 28, a palavra de Deus diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão. Todos participem do pão. O versículo 28 continua dizendo: e beba do cálice. Todos participem do cálice. Glória a Deus. Se você puder glorificá-lo, glorifique o Senhor. Se quiser adorar, adore, exalte. Diga ao Senhor o quanto você o ama. Diga que Ele é a razão da sua vida, que Ele é tudo o que você precisa, que você não tem outro bem maior do que o nosso Deus. Chame Ele de paizinho, de pai querido. Chame a presença dEle. Ó Deus, como é bom estar na Tua casa, como é bom ouvir a voz do Senhor, como é bom participar da ceia, Pai, lembrando do que o Senhor fez, olhando para trás. Como é bom, Senhor, participar da ceia, lembrando do que o Senhor prometeu, olhando para frente, esperando a Tua vinda. Como é bom, Senhor, participar da ceia, olhando para dentro e sabendo que nós temos um Deus que perdoa os nossos pecados, as nossas transgressões. Pai, como é bom poder estar na Tua casa, participando da ceia e olhar ao nosso redor e saber aqueles que não vieram hoje. E esses são motivos da nossa oração agora, Pai. Alcança, muda, renova, transforma. Ó Deus, abençoa aquele que não pôde estar aqui. Mas esse é o momento, hoje aqui, Senhor, de celebrar aquilo que o Senhor realizou na cruz e festejar o Teu sacrifício e se alegrar na salvação que o Senhor nos oferece de graça, no perdão dos nossos pecados. O nosso nome está escrito no livro da vida. Nós temos a esperança de um dia estar com o Senhor para sempre. Então, alegra o nosso coração, enquanto nós participamos da ceia aqui hoje, Deus, e participando do pão, nós lembramos, Pai, que é o pão da presença, que é o Deus vivo, o pão vivo que desceu do céu, o Deus que está conosco, Emanuel. Mas também, Senhor, quando participamos do suco da vide, nós recebemos, ó Deus, a alegria, da alegria do Senhor em nosso coração. Então aviva a Tua obra em nosso meio, alegra os corações, e que possamos sair desta experiência, Deus, com vontade e com alegria, Deus, e desejo do próximo culto, desejo da próxima ceia. Esta é a nossa oração que fazemos, no nome de Jesus, amém. Você que está sentado, fique de pé agora, em nome de Jesus. Todos vocês, quero orar pela tua vida, liberando para todos a bênção apostólica, amém?
A minha oração é que você tenha uma semana de vitória. A minha oração é que você seja bem sucedido em tudo o que você fizer. Oro para que você seja próspero, que as tuas decisões sejam tomadas, pautadas na palavra do Senhor. Oro para que Deus te dê direção. E peço oração para a igreja, para a viagem que farei amanhã, 5 horas da manhã. Eu estarei indo para Ouricuri, distrito de Ibititá, região de Irecê, a casa da minha mãe. Estarei lá com ela de segunda até quarta e retorno quarta pela manhã. Orem pela minha viagem, estarei indo para lá junto com meu irmão, fazendo uma visita que fazem 5 meses que eu não vejo a minha mãe. Então peço oração. Enquanto eu oro por vocês, enquanto oramos uns pelos outros, vocês também orem por mim durante o tempo que você escolheu para orar. Então coloque diante do Senhor a minha viagem, que será amanhã 5 horas, amém? Nós estaremos abençoando a sua vida. Abra suas mãos, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e que as consolações do Espírito Santo sejam com todos, e todos digam amém. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Cumprimentem uns aos outros antes de ir embora, em nome de Jesus. Deus abençoe.